Livro Comentário aos Gálatas, volume 3. Autor Carlos Henrique. Narração Lucas Carrara. Ministério Avivamento Mundial, levando vida para a sua vida. Comentário aos Gálatas 3. Introdução. Gálatas é a primeira carta escrita no Novo Testamento. E a primeira carta é uma exortação fortíssima para que aquelas igrejas voltassem para a graça. Por um lado, isso é muito tenso. Por outro, é maravilhoso, pois temos em mãos a mente do Espírito Santo em relação ao Evangelho, à graça e a misturar inocentemente o Evangelho, ou de forma intencional. Falando em misturar o Evangelho de forma inocente, isso muitas vezes ocorre com os filhos de Deus, pois na multidão de mensagens, muitas vezes nos perdemos em ouvir pessoas sabidas na mente, mas sem a revelação do Espírito Santo. Ou admiramos algum pregador e esse pregador está pregando uma mensagem misturada. E por gostarmos muito de tal pregador, não analisamos o que está falando com base nas Escrituras Sagradas. O Evangelho não pode ser misturado, mas ao passo que ouvimos a sagacidade de ideias brilhantes e deixamos de ser conduzidos pela palavra, certamente vamos colocar coisas na vida cristã que são acréscimos desnecessários e também nocivos à nossa vida. Isso pode ser feito de modo inocente ou por meio de malignidade de alguns pregadores que se infiltraram na igreja de hoje. Adão comeu o fruto e fez mais do que Deus tinha pedido. Mas para Adão, ele não estava sendo mau, estava buscando algo que Deus não disse para buscar. Boas ideias, boas intenções, bons discursos, bons oradores, boas obras são coisas que acabam misturando o Evangelho. E o Evangelho foi feito por Cristo para não ser misturado com absolutamente nada. Os Gálatas ficaram fascinados pelo judaísmo, foram atraídos para a lei e os costumes religiosos da nação. Não parecia ser mal, na verdade parecia ser muito bom. Eles iam fazer mais do que Paulo tinha ensinado. E esse fazer mais era para Deus, em nome de Deus. Não tinha maldade, era bondade envolvida. E foi essa bondade sofismada que os fez cair da graça. Pelo lado dos irmãos de Gálatas, talvez caíram da graça por serem inocentes. Mas por parte dos pregadores judaizantes, havia invejas e interesses pessoais e malignos. É justamente a respeito disso que vamos tratar nesse volume, com base em Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Com carinho, analise a mente de Paulo e de Cristo e veja se você está vivendo o Evangelho da graça de Cristo, ou se você está vivendo outra mensagem e chamando esta mensagem de Evangelho. No volume 2, falamos a respeito da velocidade com a qual os Gálatas se desviaram da graça de Cristo. E dentro dessa prisma, sintetizamos o significado da graça de Cristo. Deus, o Pai, os chamou do mundo para inseri-los na graça de Cristo. A graça é o próprio Cristo e a graça é o favor de Cristo. Essa graça tem o aspecto negativo e o positivo. O negativo nos tira do abismo onde Adão caiu. A parte positiva diz respeito a nos colocar no lugar mais alto que existe, o estar em Cristo. A graça se resume em 8 pontos. E esses pontos foram apresentados como o Evangelho da graça de Cristo. 1. A remissão. 2. A redenção. 3. O novo nascimento. 4. A reconciliação. 5. A justificação.
6. A posição em Cristo. 7. A vida em Cristo. 8. A obra em Cristo. Paulo entrou em defesa do Evangelho e expôs o desvio das igrejas da Galácia. Não se desviaram para o mundo, se desviaram para outro Evangelho, que na verdade não é outro Evangelho, pois só existe um Evangelho, o de Jesus Cristo, baseado em sua graça. Muitos acreditam que só se desvia para voltar ao mundo. No entanto, o desvio é bem mais sorrateiro. Existe o desvio do verdadeiro Evangelho para outro suposto Evangelho. Daí, a armadilha é muito grande e multidões estão desviadas do Evangelho. E não foram para o mundo, foram para outra mensagem que Jesus não é suficiente. E assim, praticam a religião e não a vida em Cristo Jesus. Veja que o desviar aqui é para outra mensagem. No caso das igrejas daquela província, eles haviam desviado para uma mensagem onde havia a lei e a graça, Jesus e Moisés, os dois juntos. E Paulo chamou isso de desvio, pois onde Cristo não é único e suficiente, é outro evangelho, é religiosidade. Isso é de uma seriedade incalculável, assustadora, tenebrosa, pois desviar é deixar de seguir apenas Jesus para seguir Jesus e mais alguma outra coisa, mesmo que essa outra coisa seja uma pessoa da Bíblia ou uma maneira de viver que se junta a Jesus. Como dissemos em outros volumes, Jesus é vida e essa vida que recebemos para viver, nada além dessa vida, pois ela é completamente completa, plenamente plena e perfeitamente perfeita. Vamos abrir nossa mente para detectar agora os desvios que existem hoje, quase os mesmos que existiam no tempo de Paulo, e vamos nos permitir aprender o que é o Evangelho e o que é o Evangelho misturado com outras mensagens. Agora você aprenderá o que é o Evangelho da graça de Cristo com base no Novo e no Velho Testamento. Vamos convergir tudo a Cristo Jesus. Glória a Deus! O texto do estudo. Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao 10. Capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Capítulo 1, versículo 8. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Capítulo 1, versículo 9. Assim, como já dissemos e agora reitero, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Capítulo 1, versículo 10. Porventura, persuado agora homens ou Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse agradando ainda a homens, não seria servo de Cristo. Verso 6. Capítulo 1, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa estejais vos desviando daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. Eles estavam se desviando para algo que a princípio Paulo chamou de outro evangelho. Se pararmos nesse versículo, pensaremos que existe o evangelho da graça de Cristo e outro evangelho. No entanto, não é a verdade que Paulo está transmitindo. Vamos recorrer ao versículo 7 para entender melhor o que significa outro evangelho.
Vejamos, o qual não é outro, senão que há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro. Assim fica claro que Paulo não está falando que existe dois evangelhos. Só existe um, e é o da graça de Cristo. Mesmo que os judaizantes pudessem chamar sua mensagem de outro evangelho, não era, pois o evangelho é o de Cristo. Vamos recorrer ao grego para entender, pois é a língua original desse texto. A palavra outro, no versículo 6, é heteron, que significa outro de um tipo diferente. Já a palavra usada no versículo 7 é allo, que significa outro do mesmo tipo. Podemos ver que são duas palavras para a palavra outro, uma com um sentido e a outra com outro sentido. Para outro, heteron, outro de um tipo diferente. Gálatas capítulo 1, versículo 6. O qual não é outro, allo, outro do mesmo tipo. Gálatas capítulo 1, versículo 7. O outro, o evangelho para o qual estavam migrando, era um tipo diferente de evangelho. Nem era o evangelho, pois não era do mesmo tipo de evangelho que Paulo pregava. Esse é o sentido dessa expressão. Esse outro era de um tipo diferente. E Paulo disse que não há outro evangelho, apenas o evangelho da graça de Cristo. Assim, eles estavam se desviando para um evangelho enganador, que aos olhos de Paulo nem era o evangelho. E por isso, toda a braveza de Paulo ao escrever aos Gálatas. O outro evangelho não é evangelho. Assim, qualquer mistura ao evangelho o torna outro evangelho que não é evangelho, é falso, é um desvio completo de Cristo. Esse outro evangelho, heteron, era a mensagem de Cristo misturada às mensagens da lei e do judaísmo. Eram acréscimos da lei impostos ao evangelho da graça. O evangelho de Jesus Cristo não pode receber acréscimos e nem decréscimos. O evangelho é perfeito. Colocar algo é pervertê-lo. Retirar algo é pervertê-lo da mesma forma. Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 ao 19. A lei dentro do evangelho é acréscimo. Assim, lei e evangelho se torna outra mensagem. Não é o evangelho verdadeiro. O mundo e o evangelho é decréscimo. Assim, mundo e evangelho se torna uma mensagem destituída da verdade. Não é o evangelho pleno de Cristo. Eles estavam se desviando do verdadeiro evangelho para outra mensagem que não era do mesmo tipo. Eles chamavam de evangelho também. E Paulo disse: o evangelho não é outro. Esses homens estão transtornando o evangelho de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 7. O que seria transtornar? Seria tirar a forma original do evangelho, dar ao evangelho outra forma, outra configuração, outra aparência, outra maneira de enxergar. Um transtorno é uma descaracterização do evangelho da graça para outro, que tem outra forma, não a de Cristo. Tanto a lei como o mundo fazem com que o evangelho se desfigure, não tenha a forma original, não é evangelho. Estavam tirando a forma do evangelho e por isso Paulo os amaldiçoou. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E disse que são amaldiçoados. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Pois é muito grave tentar acrescentar mais traços a uma obra de arte perfeita. E era justamente isso que estavam fazendo. É como se um grande artista terminasse sua obra e alguém fosse até sua obra e acrescentasse novos traços.
ou retirasse algo colocado pelo autor. Não seria a mesma obra, seria um transtorno, outra obra, outra forma, perderia completamente o valor. A princípio, nós, a igreja de hoje, não estamos muito preocupados com acréscimos ou decréscimos no Evangelho. Não consideramos grave misturar o Evangelho. Muitos cristãos têm dito que o que importa é falar de Deus. Dizem, onde fala de Deus é bom. Mas não é a mente de Cristo falando isso, mas a religião e o mundo falando em nossas bocas. Estamos mais preocupados com cargos e títulos, com a atração de multidões, promessas falsas de prosperidade, revelações enganadoras, melhorar de vida, com os que cometem pecados, com a iluminação moderna da igreja e tantas outras coisas que o Espírito Santo não está envolvido. Esse outro evangelho passa fácil pela nossa maneira de julgar as coisas, pois cremos que Deus está em todos os lugares que falam do nome de Jesus. Porém, não é o que Paulo está dizendo aqui. Pensamos assim porque não temos vivido a mente de Cristo. Estamos com a mente de Moisés, de Elias e do mundo, mas não estamos enraizados em Cristo como deveria. Daí, conseguimos aceitar acréscimos e decréscimos ao Evangelho como algo normal, algo que passa. Para Paulo, isso era um anátema, maldição. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Um desvio. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Outra mensagem. Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Era um transtorno. Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Quem deforma o Evangelho de Jesus Cristo é um maldito. Tem em si maldição na vida. Isso deve ser um alerta para quem prega o Evangelho e para quem ouve, pois não podemos tirar ou colocar algo no Evangelho, pois assim estamos nos tornando malditos e ao ouvir o Evangelho misturado, acabamos nos desviando de Cristo. Amaldiçoado quem prega com a lei ou com o mundo, e desviados quem ouve a mensagem misturada com a lei e com o mundo. Paulo alertou aos Gálatas e está nos alertando hoje também. Saiamos de onde prega a mistura, ou tiremos quem prega a mistura.